Saudações, amigos, como vão? Eu espero que bem. Eu sou Denise Baruzzi Brandão e estou aqui no Espiritualidade, Sete Raios e a Grande Fraternidade Branca. Hoje eu trago um trecho do livro Instruções do Mestre Ascensionado Saint Germain, do movimento I Am ou I Am Activity dos Estados Unidos, o qual foi traduzido para o português pela Ponte para a Liberdade. Este livro se trata da compilação de vários discursos recebidos por Guy Ballard, do bem-amado Mestre Saint Germain e de alguns outros mestres ascensionados e seres de luz. Ao todo, foram 15 livros escritos pelo movimento I Am, e no Brasil são 4 livros traduzidos pela Ponte para a Liberdade. Discurso 9, 1º de agosto de 1932, Saint Germain. Invocação. A ti, o mais infinito e radioso, tu que possuis toda a paz, poder e sabedoria, louvamos e agradecemos tua santa presença entre nós. O discurso. O querubim. Temos hoje entre nós uma manifestação maravilhosa da grande presença. Um querubim, provindo dos 7 Elohims, foi enviado para dispensar sua irradiação, e esta envolve a sala como um raio de luz dourada, com toque de rosa. Esta presença permanece como ancorada cerca de 60 pés acima da casa, e dela se estende o rio dourado envolvido em seu manto de amor. Os querubins são similares aos anjos devas mais próximos da estatura humana. Às vezes, os querubins são bastante semelhantes a uma jovem senhora de formas bem arredondadas. Eles transportam amor como qualidade ou atividade predominante. Os anjos devas muitas vezes carregam o elemento do poder por causa do trabalho que eles devem fazer. Os querubins têm poderoso foco do raio de amor, de tal forma que podem realizar o que desejam através dele. Possuem muita radiação a grande distância. A mensagem dos querubins. Seres amados, escolhidos da luz, nós unimos nosso amor a esta radiação envolvente para fortalecer, curar, abençoar e fazer prosperar cada um de vós, e para limpar qualquer partícula de pensamento egoístico, para que a plena presença de Cristo possa assumir seu domínio de plena paz, amor e harmonia no interior do corpo, para que possa ter perfeita saúde. Esta presença vos envia amor e saudações a cada um, para que possais sentir daqui para diante sua presença envolvendo e revestindo cada um. Neste raio há um raio especial a cada um de vós, que permanecerá daqui por diante ancorado no coração para realizar sua missão. A presença do querubim deseja que eu vos diga que podeis pensar nele como a presença do coração dourado. As correntes da espinha. Hoje assumiremos uma explanação que, pelo que sei, nunca foi dada. As correntes de força positiva e negativa de cada lado da espinha, sempre ativas em sua missão de distribuição, são como 2 cordas da harpa. A negativa sendo o baixo e a positiva o primeiro violino. Existe dentro do nervo de cada lado da espinha, ou coluna vertebral, algo que se assemelha a uma corda de harpa. Quando se entra na senda consciente, estas cordas divinas, por assim dizer, começam a ser afinadas, e quando alcançam certa tensão, começam a responder às grandes e adiantadas presenças que as fazem vibrar de forma desconhecida pelo ser humano. Quando a forma humana às vezes sente tensão, é porque alguma vibração discordante tocou estas cordas.
Há um minúsculo instrumento tão perfeito que, sendo colocado na base do cérebro, reage como a corda da harpa, afinando estas cordas para sua adequada atividade. Está ainda sob consideração se isto deve ser revelado. Se o for, certos seres que podem recebê-la devem estar preparados para o emprego intenso dos raios cósmicos. Isto conta com a presença especial que está hoje conosco. Advertência: peço a cada um de vós que assuma firme controle, retirando da mente tudo que seja de natureza discordante, especialmente durante o mês de outubro e possivelmente setembro. Aquele que conseguir fazer isto conseguirá grande benefício. Aquele que governa seu pensamento, eliminando toda discórdia, abrir-se-á a poderosa corrente que irá afinar as cordas da harpa da alma, acima descrita. Através deste processo, pode-se receber a audição distinta da presença interna e iluminar a visão acima do véu. Apenas estejais em paz, tranquilos e descansados com relação a isso. Não sintais tensão nem ansiedade alguma. Esta atitude vos dará a joia da discriminação interna, que vos capacitará a governar a atividade externa. Significa que vos tornará capazes de fazer a distinção entre o pensamento divino e humano, e a governar o exterior de forma que nenhum pensamento de inveja, ressentimento ou autopiedade possa entrar. Estas 3 condições são as mais importantes para a atividade superior. Visualizando as cordas da harpa da alma, sugeriria o seguinte: a pessoa orientada sempre pelos seus sentimentos, que aqueles que possam visualizem essas 2 cordas da harpa da alma conectadas na base da espinha, conectando de novo na glândula pineal e no cérebro, ao lado direito de um delicado rosa e o da esquerda de um azul intenso. A rosa carrega poderoso amor divino através da corrente negativa, sustenta a forma externa em equilíbrio divino. Essa descrição, eu vos garanto, é muito real, tanto quanto é real vossa harpa quando vos sentais para tocar. Este conhecimento, seu emprego que será dado, vos capacitará a manter conscientemente um equilíbrio estável e calmo nas contemplações externas da presença interior. Entre nós, os grandes seres, a atividade dada em certo tempo para a ação e tão adequadamente ilustrada na presença mágica, entre nós muitas vezes achamos a grande sabedoria provinda das esferas mais altas, contemplando uma ação que nós poderíamos hesitar em fazer. Nesta instância, e na de hoje, mostra a presença e a atividade de uma grande sabedoria que não permitirá ao exterior interromper o progresso. Chegou o tempo para a ação definitiva e poderosa. A canção Avante, Soldados de Cristo, projeta uma atividade que é, na verdade, Avante, Filhos da Luz. Espero que esta presença possa inspirar-vos com a melodia dos Filhos da Luz, porque é realmente a marcha da hoste eterna, prosseguindo da vitória da justiça e eterna harmonia, manifesta na expansão externa da humanidade. A presença que foi determinada está em resposta no apelo à Súria. A esfera da influência desta presença será observar e ajudar no controle destas 2 correntes de afinamento. Cura. O amado Ciclopeia é encarregado do raio de cura na Terra. O raio de cura, que é uma mistura de dourado e violeta, é sempre um raio independente. O raio dourado é amor divino e o violeta é o poder espiritual. E a atividade consumidora que dissolve a acumulação humana. Para a paz, o dourado é predominante. Para o poder espiritual, como atividade consumidora, o violeta predominará. O raio violeta é um poder tranquilo e calmo e é sempre uma presença elevadora. O raio azul é poder não qualificado. Certificai-vos, tomai cuidado para não enviar por vosso próprio poder consciente estes raios, ou tingi-los com um sentimento de raiva ou irritação ao empregá-los.
O meio descrito é a maneira pela qual os mestres ascensionados dão grande assistência aos estudantes. Quando eles se desligam ou retiram da consciência todo pensamento ou sentimento pessoal. Quando se capta a completa ação deste meio na mente externa, torna-se um poderoso meio de cura. Vós em breve tereis o emprego disto, e se usardes para a cura, não importa do que pareça ser, mantende as duas cores positiva e firmemente. Não há nenhuma cura a ser feita na forma externa, mas certificai-vos de manter a presença interna em trabalho de cura nas feridas do ódio. Pedi a poderosa presença eu sou da outra pessoa que ilumine o próprio coração, e então cure o corpo. Toda cura é apenas um retorno do equilíbrio natural das duas forças. Vereis imediatamente o grande poder que tendes em mão para empregar. Nota: a celebração da pedra de cristal. Depois de assistir à celebração da pedra de cristal, a cena era parte de uma experiência passada e, se pudesse ser dramatizada em filme, seria de imensa ajuda para a humanidade. Apesar de tudo que possa parecer esta maravilhosa fase de expressão, o cinema, que pode ser tão maravilhosamente aperfeiçoado, ainda será usado para mostrar as poderosas verdades internas da atividade da poderosa hóstia ascensionada. A cena era de um período esquecido cujo registro ainda não estão no Royal Teton. Poderosa preparação interna tem que ser feita às vezes para a experiência externa. A atividade interna é a única atividade verdadeira e natural. A externa é grosseira e distorcida comparada à interna. A situação em Washington, D.C. A única atitude correta para todo estudante com relação a toda aparente manifestação exterior durante este período que parece caótico é o seguinte: seja o que for que pareça estar acontecendo, seja qual for a condição, a consciência que existe é apenas uma, que tem todo o poder, que é a sabedoria, poder e presença de Deus Todo-Poderoso em plena ação nesta circunstância. Às vezes, a atividade externa deve alcançar um certo ponto de expressão para queimar, por assim dizer, a geração humana da ação errada. Devemos saber positivamente e com certeza de que por trás de toda atividade externa estão Deus e seus mensageiros aguardando o momento de agir e projetar nesta condição a presença que consome os erros e eleva o correto à sua perfeita atividade. Assim sendo, através dos tempos, Deus e seus nobres mensageiros observaram a desumanidade da humanidade, aguardaram cada oportunidade para elevá-la um pouco mais alto, até que soasse um sinal cósmico predizendo o advento da poderosa e ativa presença de Cristo. Deus em ação, que retirarão as presas envenenadas da pobre serpente da humanidade, de forma que espontaneamente suas forças se envolvem para sempre ao alto. A serpente se tornará a cotovia que foi primeiramente concebida na mente exterior do homem pela direção errônea da maravilhosa energia de Deus. Voltou-se para as regiões inferiores e interrompido o seu curso celestial, que se irá sempre para o alto. Não sintais nenhuma perturbação em tempo algum, por nenhuma das coisas que ocorra no mundo exterior, porque tudo tende para o alto, para a eterna perfeição. Infelizes daqueles que ocupam posições oficiais e não agem de acordo com aqueles fortes avisos internos que estão recebendo clara e distintivamente, pois muitos estão recebendo indubitavelmente. O presidente Hoover sentiu que havia importantes registros e que muita coisa necessitava ser protegida, e ele sabia que quando uma multidão se transforma em vibração da massa, faz coisas que nunca pensou no início. Ele estava certo porque a violência teria agido de súbito. Se os veteranos tivessem tido um pouco mais de estímulo no seu objetivo, teriam queimado e destruído coisas que precisavam ser preservadas. Isto se refere à marcha dos veteranos sobre Washington, D.C. em julho de 32.
Foi a época da Grande Depressão Econômica. Durante o tempo da Revolução Francesa, Robespierre não tinha a menor ideia no começo de que as coisas pudessem ir tão longe quanto foram. A atitude do verdadeiro estudante. Há somente Deus agindo nesta situação e Ele trará o direito e a justiça. Quando as pessoas não querem ouvir, devem prosseguir até que sejam vencidas, sem se dar conta de um desejo de volta ao lar. Acordai e permanecei com a presença una de direito e justiça, à disposição de encarar a criação humana e seus erros, e mudar exige realmente grande força. Vital. O pensamento se mantém agitado e gerando sentimento, então se torna difícil controlá-lo. A qualquer pensamento perturbador, dizei: eu recuso deixar que tu hajas agora, e desaparece. Todo estudante deveria encarar-se e ver o que existe que precisa ser corrigido, e então prosseguir na correção. Há somente uma causa em cada vida individual, que está na sua própria criação consciente. Todo estudante tem que colocar essa ideia em sua cabeça, encarar essa ideia e então vencer-se a si mesmo. Em vez de reconhecer Deus como a única causa, a humanidade gera, através da manifestação externa, falsas interpretações e causas que só lhes trarão aflição. A ideia do dragão foi uma falsa concepção da antiga civilização chinesa. Nesta época, o emprego errado da força solar criou um pensamento-forma parecendo uma serpente, em vez de um pensamento-forma representando o humano, porque através de gerações lhes haviam ensinado o poder criador com o poder da serpente, o que fez com que este pensamento-forma assumisse essa forma. Essa tradição veio dos chineses até o presente momento, como podeis observar em sua cerimônia de Ano Novo. Eles se mascaram como o dragão para afastar os maus espíritos. Isto é apenas uma falsa concepção da grande sabedoria que uma vez empregaram. Discursos. As preparações para os dias nos quais estes discursos são dados têm sido sabiamente planejadas. Enquanto a instrução é projetada, torna possível levar a radiação de lição a lição e é melhor para a classe, dando-lhes a radiação que se destina a eles. Para os jovens estudantes, chegou o tempo em que um esforço especial deve ser feito para alcançar as pessoas de 12 anos em diante para a compreensão da luz. Há muitas grandes almas que chegaram a esta encarnação desde o período da guerra e, uma vez feito o contato, eles sentirão instantaneamente a resposta interna. Qualquer pessoa que sinta esta resposta receberá grande benefício do contato externo com a verdade. Importante cotidianamente, é bom manter-vos sempre no emprego do comando. Eu, Cristo, a poderosa presença eu sou, comando que não haja interferência na verdade que está sendo trazida, porque a verdade é sempre sua própria defesa. Isto fará com que seja projetado aos jovens estudantes uma presença que não aceitará sugestões que possam desviá-los da verdade e da presença, proveniente da qual sentirão a resposta interna. Apenas declarar uma coisa muitas vezes possibilita que ela seja realizada. É difícil para os estudantes conceber que uma declaração positiva e certa abra de par em par a porta para a realização do pedido. É tão fácil para o estudante governar sempre o pensamento, contanto que o faça antes que ele adquira o seu momento. Dizei, parem, desapareçam. O ponto capital é que o eu externo precisa de confiança inabalável, não estando acostumado à manifestação espontânea. Sente, por assim dizer, que as coisas não estão longe de acontecer. A aparência desenvolvida de Dom. Se Dom me ama e ocasionalmente observa minha gravura, poderia facilmente assumir uma semelhança. Nada tem um poder surpreendente através do emprego do raio de amor. Nosso novo lar, o estabelecimento de um lar de mestres ascensionados, está inteiramente no domínio daquela inteligência que se projeta em certos intervalos,
O melhor é regozijar-vos com a ideia de deixar a grande sabedoria realizá-la. Muitas vezes é absolutamente essencial que a ideia seja trazida ao exterior. Através disso pode ser feita certa preparação que poupará grandes energias. Bênção. Tu, grande, gloriosa, radiante presença, tu que és a sabedoria, o poder e o amor, o influxo de luz envolvendo cada um de nós. Tu, eterno, poderoso e radiante, és a presença governante de teus filhos para sempre. Bem, eu espero que tenham gostado. Fiquem na paz e que a luz divina os abençoe sempre.